Pergunta 385. Que é o que determina a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Resposta: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era, aquilo que nós falamos. Os órgãos se desenvolveram, estão na sua plenitude. A perturbação pós-encarnação passou. E agora? Agora ele está de posse de todo o seu arcabouço intelecto-moral. É ele que é ele mesmo. Algumas questões sociais podem impedi-lo. Por exemplo, sendo um menor de idade, talvez não pode sair, ir para balada, mas se for mais tenaz vai fugir, etc, etc, etc. Então, não é que o espírito se modificou. Agora ele tomou posse de tudo que ele é. E agora ele vai se manifestar. E aí o que temos a confrontar? A educação por qual ele passou até aquele período. Lembrando que educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Se ele adquiriu bons hábitos, muitos desses bons hábitos vão interferir na sua personalidade atual. Se ele não adquiriu bons hábitos, ele está totalmente entregue aos seus vícios anteriores, físicos e morais, e às vezes com novos vícios trazidos dessa encarnação. Tinham conhecido que ele, desde criança, ele nunca bebia água, só bebia Coca-Cola. O que se pode fazer? Aí você, depois dele de posse, ele vai querer beber água? A não ser que alguma vicissitude da vida corporal o force a ter que criar novos hábitos. Como qualquer outro vício, vem as vicissitudes, vem as consequências, e às vezes ele é forçado a criar novos hábitos. E se ele não criar, as vicissitudes avançam, as doenças avançam, e ele vai desenvolver uma doença, uma patologia que pode ser fatal. E aí ele vai refletir lá no mundo espiritual e para preparar um outro corpo. Se ele aprender, progride. Se não aprender, volta novamente, até que aprenda. Necessário vos é reencarnar de novo, ou necessário vos é renascer de novo. Já ensinou Jesus, o homem de Nazaré. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tende, acariciais como se fossem parcela de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior que um ser possa votar ao outro. Legal isso aqui, né? Se considera, não é uma regra absoluta. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. É o que vos explicarei. Continua o Espírito. Essa resposta é longa. As crianças são os seres que Deus manda a nova existência, para que não lhes possam imputar excessiva severidade. Dá-lhes ele todos os aspectos da inocência, ainda quando se trata de uma criança de maus pendores. Cobre-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser e não o são. O consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. É interessante, né, você parar para pensar que ele está ali. Tem maus pendores? Tem bons pendores? Não sabemos.
Mas tem aquela criança tá ali, né? Com a bochechinha, cheia de dobrinha, tão inocente, tão indefesa, né? Como diz a música do Arnaldo Antunes, né? Saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Sócrates e Saddam Hussein. É isso. Todo mundo foi neném. Sócrates, Saddam Hussein, Hitler, Osama Bin Laden, né? Tem até a imagem de alguns deles aí. Bebê. Então não dá para você odiar um bebê. Só alguém em muito desequilíbrio. Então esse devotamento ajuda a você dar-lhe possibilidade de criar bons hábitos. Se esses bons hábitos serão suficientes para modificá-los, isso aí é com eles. Eles tiveram um período de bons hábitos. Depois eles vão poder escolher. Simples assim. Continua o Espírito. Não foi todavia por eles somente que Deus lhes deu os aspectos de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, cujo amor necessita a fraqueza que os caracteriza. Ora, esse amor se enfraquece grandemente à vista de um caráter áspero, intratável. Ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados, desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e da assistência que lhes foram dispensados durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a sua nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas irrisados de matizes que a primeira infância manteve oculto. Aquilo que eu falei agora no outro parágrafo, né? É exatamente isso. Imagina, você tá educando uma criança que é um pouco preguiçosa. Bom, você não sabe o quanto ela foi preguiçosa no passado. Senão, um pai que não ainda está versado na lei do amor, a primeira coisa que vai fazer é jogar-lhe na cara. Você é preguiçoso mesmo de muito tempo. Você não muda, né, a frase, né? Você não tem jeito. Você é um assassino e continua sendo uma pessoa intratável. Já pensou se você pudesse ter? Se todos os pais pudessem ter a ficha completa de seus filhos no momento de desequilíbrio? É por isso que os pais não podem ser anjo da guarda, por definição. Para ser anjo da guarda tem que ser o quê? Um bom espírito, que tem desejo exclusivo no bem. Então o anjo da guarda, não interessa se ele foi Hitler ou se ele foi Francisco de Assis. O bom espírito vai sempre dar os bons conselhos. Uma pessoa que sabe do passado equivocado do outro, a tendência de jogar na cara é muito grande. Por quê? Porque são espíritos de terceira ordem. As pessoas jogam na cara um garfo que não lavou. As pessoas jogam na cara um tapete que não foi batido, uma comida que não foi feita, uma calça que não foi passada. Imagina assassínios, crueldades, desfalques, traições de todo tipo. Então, é muito importante que a gente tenha aquelas dobrinhas, aquela inocência ali, para que você, apostando no melhor, possa, porque de modo geral, os pais apostam no melhor. Querem que os filhos o superem em todos os aspectos, principalmente no moral. Então, é exatamente essa questão que a providência nos deu criando a infância. Termina o Espírito. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores e, quando se tem o coração puro, facilmente lhes apreende a explicação. É isso. Claro, o materialista não. Deus está errado porque na África as crianças sofrem. Deus está errado porque uma criança nasce no berço, o outro nasce na lama, no esgoto. Então, se a pessoa não entende a bondade de Deus, que 1000 anos não é nada ante a eternidade, etc, etc, etc.
ela está no raciocínio dela, mas ela vai desencarnar e vai refletir. É assim. Com efeito, ponderai que os vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me como compreenderiam estar no vosso meio esses seres trazendo paixões diversas de que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos. Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelo tamiz da infância? Nesta se vem confundido com os pensamentos de todos os caracteres, de todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos, ao volverdes a existência extraterrestre, extraterrena. Ignoreis os hábitos, os costumes em relação que se observam neste mundo para vós novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que é agora o vosso pensamento. Que coisa linda, né? Então, a providência divina está por todo o universo. Ah, mas ele veio de outro mundo onde não tinha esses vícios, não tinha essa educação, e agora? Não importa. O que ele precisa aqui é o que ele precisa lá. Desenvolver-se moralmente. Essa é a questão fundamental. Essa é a questão fundamental que as pessoas se perdem nas caracteres dos rituais. Não, o espírito precisa passar por aquilo. Uma vez uma pessoa fala, fulano de tal tá doente, porque ele não foi batizado. Quantas crianças que foram batizadas e morreram? Mas ela acredita cegamente que precisa ser batizado. Então essas coisas passam largo. A infância é fundamental. Feliz os pais ou os responsáveis que entendem a grandiosidade dessa tarefa. Continua. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos que só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem, a delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência, que deva fazê-los progredir. Nesta fase é que lhes se pode tornar os caracteres reprimidos, os maus pendores, tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Terão de dar contas, olha a responsabilidade aí. Assim, portanto, a infância não é só útil e necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Muito bonito.